aula, nós vamos falar sobre as funções dos consultores comerciais dentro das conservadoras. E para isso, nós vamos dividir por 3 funções. Você pode encontrar no mercado profissionais que atuam somente em uma dessas funções, ou ainda profissionais que são multitarefas, e eles podem atender a todas essas 3 demandas. O primeiro é o consultor de captação de clientes novos. O segundo é o consultor de retenção da carteira de clientes. E o terceiro é o consultor de modernização, que é atualização técnica ou estética. Vamos lá? A primeira função que nós vamos tratar aqui é a função de captação de novos clientes. E quais são as atividades que estão dentro dessa função? A primeira atividade é a criação dos leads, uma lista de potenciais clientes, isto é, condomínios que têm elevadores, das tecnologias que a sua empresa atende, que estão com uma outra conservadora e que têm interesse de fazer essa mudança. E essa é uma função muito interessante, porque ela pode ser gerada por atuações no marketing digital, como também no marketing tradicional. O Instagram, o Google Ads, o Facebook, o WhatsApp, eles são ferramentas incríveis para a gente poder fomentar a criação de novos leads no nosso mailing list. Outra possibilidade também é a distribuição de folhetos e cartões de forma presencial num determinado bairro, numa determinada região em que a empresa tenha interesse. Também vai ser responsabilidade dessa função o atendimento desses clientes que estão interessados em receber uma proposta da nossa empresa. O consultor técnico comercial também tem que ter a habilidade de fazer uma vistoria visual do equipamento para que ele possa ter uma ideia, uma noção do estado de conservação daquele equipamento. A primeira função da vistoria visual é avaliar a conservação atual do equipamento. Muitas vezes, nessa visita, a gente detecta que aquele equipamento não tem condições de ser conservado de uma forma segura, sem a atuação de uma modernização. E a empresa precisa tomar uma decisão se vai apresentar uma proposta de modernização para o cliente e, se ele não aceitar, se ela vai recusar a dar manutenção naquele equipamento. A segunda ideia é a gente avaliar qual é a tecnologia daquele equipamento, considerando se nós temos mão de obra especializada para fazer a manutenção preventiva e corretiva daquele equipamento. Também é importante identificar se esse equipamento tem peças e componentes disponíveis no mercado. Nós sabemos que tem algumas tecnologias que têm muito problema de abastecimento, e aí é necessário apresentar também uma proposta de modernização. A vistoria técnica também vai permitir um contato presencial do nosso consultor, que representa a empresa, para o cliente. É a partir daí que ele vai avaliar também a estrutura da empresa. Um consultor bem vestido, que sabe falar bem, que sabe se posicionar e mostra que conhece o equipamento, ganha muitos pontos nesse momento. A partir do momento que as fotos, a vistoria visual é feita, o consultor volta para sua base para criar o relatório visual. E ele precisa ter habilidades também no computador para criar esse relatório. Na sequência, ele vai criar uma proposta. Então, ele tem que conhecer as ofertas que a empresa que ele atua pode entregar para aquele condomínio. Uma proposta de um contrato com cobertura de peças, uma proposta com contrato de não cobertura de peças, uma proposta que englobe uma atualização tecnológica e até estética. A partir desse momento é que começam as negociações, e aí entram as técnicas de negociação do profissional. Ele vai negociar não só preço, como descontos, gratuidades, e vai tratar as diversas objeções que os síndicos, zeladores, porteiros e até os conselheiros vão colocar para a migração da empresa atual de conservação para a empresa em que você representa. A partir do momento em que o contrato foi assinado, o consultor de captação vai trazer para a empresa
todos os detalhes da negociação. Quando de fato começa a manutenção preventiva, se a manutenção preventiva precisa ser agendada, quais são as especificidades desse contrato e desse relacionamento com o condomínio. Em algumas empresas, o trabalho do consultor de captação ainda dura no atendimento a esse cliente de 3 a 6 meses. Isso é fundamental que tenha padrão na sua empresa para que o consultor de captação tenha sucesso. Agora nós vamos falar sobre a função de retenção de clientes na carteira. Esse é o consultor mais conhecido e que tem mais funções nas suas atividades. A primeira função é conhecer cada condomínio, sabendo quantos equipamentos tem na carteira, quais são as tecnologias envolvidas. O segundo é para cada condomínio qual é o contrato e quais são suas coberturas contratuais. Lembrando que o contrato de cobertura de peças, na verdade, ele é um contrato de exclusão. E essa cláusula é que vai determinar se a peça está coberta ou não no contrato. Esse consultor também vai ser responsável por poder fazer a venda das peças e componentes necessários para as manutenções corretivas. Então, se o contrato não prevê a cobertura daquela peça, ele vai precisar explicar a necessidade daquela troca, explicar o valor, fazer a negociação, saber dar os descontos, as gratuidades e mais. Ele vai ter que falar para o cliente quando que essa execução vai ser feita. Então, a ligação dele com a equipe técnica é fundamental. E, por final, precisa estar disponível para atender as dúvidas dos clientes que nem sempre estão totalmente relacionadas com o equipamento elevador. Então, ele, por exemplo, vai atender o cliente se tiver um problema de variação de energia no prédio, de instalação de equipamentos de segurança, de mudança de portaria para uma portaria virtual e que exigir uma alteração no equipamento ou não. Então, esse consultor é o consultor que tem que ter um maior conhecimento tecnológico, né, de técnicas de funcionamento do elevador, mas também de contratos. Ele precisa saber sobre multas, ele precisa saber sobre atraso de pagamento, ele precisa saber sobre como que pode ser feito o cancelamento de um contrato com com a prestadora de serviço que ele atende, ele precisa conhecer muito o contrato. É claro que os contratos ficam guardados na empresa, e esse consultor ele pode consultar a qualquer momento o contrato assinado e o que tem ali nas cláusulas, mas ele precisa entender como que aquilo funciona na prática para poder resolver as dúvidas do síndico. Por isso que a gente fala que o consultor técnico comercial de retenção e fidelização de cliente, ele precisa visitar o cliente pelo menos uma vez ao ano, e essa visita precisa ser presencialmente, porque ele não vai só conversar com o cliente, mas ele vai olhar o condomínio, entender se o condomínio está passando por alguma reforma, se o condomínio é um condomínio bem conservado, se é um condomínio que gosta de estar sempre atualizado tecnologicamente, para que ele entenda os potenciais daquela negociação. E agora nós vamos falar sobre as atividades do consultor de modernização. As atividades de modernização estão totalmente ligadas à parte técnica do equipamento. Por isso, o consultor de modernização precisa conhecer o funcionamento do sistema elevador. E por isso nós separamos uma unidade específica sobre isso com o instrutor Alexandre. Mas voltando para as funções comerciais, é a partir desse conhecimento técnico que ele vai propor a melhor solução para o cliente. A modernização pode ser tecnológica, com uma modernização parcial, por exemplo, atualização do quadro de comando, que é o cérebro do elevador, e ele precisa saber se essa atualização do quadro de comando vai exigir também uma atualização de botões e de botoeiras. Ele vai precisar avaliar se essa solução é a mais adequada, considerando um outro sistema que também é muito importante, que são as portas. Como as portas têm muito contato do usuário, principalmente nos pavimentos de maior demanda, as garagens e o térreo, muitas vezes apenas a substituição do quadro de comando e das botoeiras não vai resolver
paradas que o equipamento faz com uma certa frequência. Então, vai precisar também olhar o operador de porta, se é uma porta de eixo vertical, que é aquela que a gente puxa por uma substituição por uma automática, e por aí vai. Então, o consultor de modernização, ele precisa conhecer tecnicamente o equipamento e também ouvir as necessidades do condomínio. A partir desse momento, ele vai precisar entender quais são as condições comerciais que a empresa oferece para esse tipo de serviço. Por exemplo, se essa empresa oferece um parcelamento ou se precisa buscar um financiamento, e se ela faz com juros, quais são os juros que ela aplica. Também vai precisar entender qual que é o prazo de execução dessa modernização, tanto para começar quanto para concluir a paralisação, e que exige a paralisação desse equipamento. Isso vai ser muito importante, por isso que o consultor de modernização, ele precisa ter também muito contato com a equipe técnica da empresa conservadora, para poder ter informações mais claras e objetivas para passar para o cliente. Após a assinatura desse contrato de modernização, esse consultor vai ser procurado por esse cliente para fazer o pós-venda também. Saber se a modernização está no prazo, se os materiais já chegaram, se a modernização começou, se ela atrasou por algum momento, por algum motivo. Então, ele vai ter que fazer essa troca de informações. O consultor de modernização, ele é considerado um comercial mais abrangente, porque ele realmente precisa entender tecnicamente o que ele pode oferecer para o condomínio. É uma função bastante interessante, porque as comissões são mais altas, devido aos valores envolvidos na modernização, mas também é uma função que exige muito preparo e também disposição. Normalmente, uma negociação de modernização, ela é longa, ela pode durar a negociação 3, 4 meses, 6 meses, até um ano, até de fato o cliente estar preparado para fazer uma modernização com a sua conservadora.